10 personagens de quadrinhos que não precisam de seus poderes. Embora os superpoderes sejam uma das partes mais emocionantes dos quadrinhos, eles não são o que tornam os heróis ótimos, e muitos não precisam deles para serem heróis. A principal coisa que diferencia os super-heróis dos heróis pulp que vieram antes deles são seus superpoderes. Enquanto alguns dos heróis mais populares de todos os tempos não têm poderes, a maioria deles tem, e eles são uma das partes mais divertidas dos quadrinhos de super-heróis. Eles adicionam algo interessante às histórias e batalhas. No entanto, nem todo personagem realmente precisa deles para lutar. Dez. Spawn encontrou maneiras de usar seus poderes por anos. Quando Spawn estreou, ele tinha uma quantidade finita de poder. Ele poderia fazer coisas incríveis com esses poderes, mas se ficasse sem energia, seria atraído de volta para Malebolgia. No entanto, Al Simon já foi um grande assassino, habilidoso em combate corpo a corpo e proficiente em uma variedade de armas. Ele invadiu um esconderijo de armas e passou muito tempo sem usar seus poderes. Os poderes de Spawn colocam entre os heróis mais poderosos de qualquer universo cômico, mas ele ainda seria devastador sem eles. Al Simons poderia matar com ou sem armas, e ele tem experiência que o torna mortal mesmo sem seus poderes. 9. Pode-se argumentar que a força e a durabilidade de Hellboy são superpoderes, mas apenas se a linha de base for humana. Hellboy não é humano. Ele é a besta do apocalipse e pode se transformar em uma forma de demônio muito mais poderosa. Ele raramente, ou nunca, usa essa forma. Em vez disso, ele se concentra em usar seus punhos e suas armas para vencer as batalhas que trava. A vida inteira de Hellboy foi sobre manter o demônio dentro dele à distância. Ele sobreviveu a quase todas as batalhas que já lutou sem explorar seus verdadeiros poderes demoníacos. Hellboy raramente tem que usar muitas de suas habilidades que seriam consideradas sobre-humanas. 8. General Zod foi o maior soldado de Krypton sem poderes. A rivalidade do General Zod e do Superman é lendária. Sua fisiologia kryptoniana lhes dá poderes incríveis sob um sol amarelo, mas Zod é um lutador muito melhor do que o Superman jamais poderia esperar ser. O General Zod juntou-se ao kryptoniano e subiu ao posto de general, tornando-se o maior soldado que o planeta já produziu. Sem seus poderes, Zod seria limitado no que ele poderia realizar e com quem ele poderia lutar, mas ele ainda seria extremamente formidável. Ele é um grande combatente corpo a corpo e estrategista, proficiente em armas kryptonianas de alta tecnologia e duro como pregos. Seus poderes são ótimos, mas ele causaria danos sem eles. 7. Deadpool tem as habilidades que pagam as contas. Deadpool é conhecido por seu senso de humor, mas suas habilidades de luta não são brincadeira. Muito de seu estilo de luta é baseado em seu fator de cura, dando-lhe a capacidade de receber quantidades ridículas de dano, mas mesmo sem ele, ele ainda seria formidável. Claro, ele precisaria de outra maneira de compensar o câncer, mas em um mundo onde ele não tivesse câncer ou fator de cura, ele ainda seria um grande mercenário. Deadpool pode usar praticamente qualquer arma jogada na frente dele e é um ótimo artista marcial. Seu fator de cura faz muita diferença, mas Deadpool é inteligente o suficiente para perceber que precisaria se esquivar mais se não o tivesse. Ele teria que se esgueirar mais, mas ainda ganharia dinheiro como mercenário. 6. John Stewart era um atirador do Corpo de Fuzileiros Navais antes de ganhar um anel de Lanterna Verde. John Stewart substituiu Hal Jordan como Lanterna Verde da Terra por um tempo, provando que ele era um incrível Lanterna Verde. O anel do Lanterna Verde é a maior arma do universo, mas John Stewart ainda seria difícil de vencer mesmo sem ele. Ele era um atirador de elite do Corpo de Fuzileiros Navais, fazendo dele um atirador incrível com qualquer arma e um lutador bem treinado. Não se engane sobre isso, Stewart é um especialista. O Corpo de Fuzileiros Navais produz os soldados mais durões da história dos Estados Unidos. Se seu anel ficasse em carga, ele pode lutar contra praticamente qualquer um, e se ele colocar a mão em uma arma, estaria acabado para qualquer um em seu caminho. 5. Noturno é um grande lutador mesmo sem seus poderes mutantes. Em geral,
Os membros dos X-Men são os heróis mais bem treinados que existem. Eles treinam não apenas no uso de seus poderes, mas também no combate corpo a corpo, com especialistas como Wolverine e Ciclope lá para ensiná-los. Outro lutador experiente, mesmo sem seus poderes mutantes, é Noturno. Embora sua super agilidade e teletransporte melhorem suas habilidades de luta, ele não precisa disso para ser um grande lutador. Noturno não tem nenhum domínio específico de artes marciais, mas ele tem uma ampla gama de conhecimentos de luta, incluindo habilidades de espada de fanfarrão. Seus poderes mutantes ajudam, mas ele esteve em situações em que não os tinha e ainda venceu lutas. 4. Exterminador era um Ranger do exército antes de ser um super soldado. O Exterminador é tão formidável que pode desafiar os heróis e vilões mais poderosos do multiverso da DC. Ao longo dos anos, ele teve algumas batalhas épicas, e uma grande razão para isso são seus aprimoramentos de super soldados. Ele tem força e agilidade sobre-humanas, com sua maior arma sendo seu cérebro aprimorado. Mesmo sem tudo isso, ele ainda seria um lutador difícil de vencer. Exterminador era um Ranger do exército e foi escolhido para o experimento do super soldado porque ele era o melhor. Embora esses aprimoramentos tenham feito uma enorme diferença, sem eles, ele ainda seria apenas um dos melhores soldados da face da Terra. 3. Mística não precisa de seus poderes de metamorfose para ser uma assassina. Mística tem uma reputação mortal, que é bem merecida. Seus poderes de metamorfose fizeram dela uma incrível infiltrada, permitindo que ela se infiltrasse em praticamente qualquer lugar e fizesse o que precisa ser feito. Isso fez dela uma das principais operadoras de operações secretas do planeta. No entanto, suas habilidades de luta ela acharia mais difícil ser uma espiã, mas Mística é esperta o suficiente para contornar isso. Além disso, suas outras habilidades não têm nada a ver com seus poderes. Ela ainda seria uma excelente atiradora com armas de fogo, uma especialista em explosivos e uma incrível lutadora corpo a corpo. E domínio de armas não tem nada a ver com seus poderes mutantes. 2. Mulher Maravilha é a maior guerreira de sua terra. A super força, velocidade, durabilidade e voo da Mulher Maravilha são uma grande parte de seu sucesso como guerreira, mas não são o único fator. Ela foi treinada pelos Amazonas em todas as armas brancas imagináveis e é tão boa desarmada quanto com uma arma na mão. Seus poderes a colocaram nos escalões superiores da comunidade de heróis, mas ela ainda seria poderosa sem eles. As habilidades da Mulher Maravilha em batalha são inigualáveis, então mesmo sem seus poderes, ela ainda seria muito perigosa. Ela não é apenas uma combatente proficiente, mas também inteligente, tornando seus poderes um bom impulso, mas não algo que ela precisa. 1. Wolverine sobreviveu mesmo sem seus poderes mais conhecidos. Wolverine é o melhor que existe no que faz. Seu fator de cura, super sentidos, garras e esqueleto de adamantium são geralmente apontados como a razão para isso, mas mesmo antes de ter o adamantium ou saber sobre suas garras, ele ainda era um soldado e espião mortal. Ele perdeu tanto o adamantium quanto o fator de cura em momentos diferentes e ainda era muito perigoso. Se o Wolverine perdesse todas as suas habilidades mutantes e esqueleto de adamantium, ele ainda seria um mestre em artes marciais com experiência em quase todas as armas conhecidas pelo homem. Ele perderia muita capacidade de sobrevivência, mas ainda seria bastante mortal, já que recorreria a armas tanto quanto a outras armas.